Bom, vamos começar a leitura. Se encontra no livro de Jó, o capítulo é o 2, versículo de número 1 ao versos de número 3. Só são esses três versículos. Depois estenderemos a palavra assim por diante. Antes que possamos ler essa pequena passagem, esses pequenos três versículos, eu gostaria de apresentar um tema que se encaixa na vida do ser humano. É um tema que ele traz sobre a vida do ser humano adversidades, como perseguição, aflição, como doença, como injúrias, calúnias, e assim sucessivamente. E diz a palavra no livro de Jó, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado-me contra ele, para o consumir sem causa. Eu gostaria de dar graças a Deus por esse versículo desta pequena passagem do livro de Jó. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é edificada, ela é a verdade da palavra do Senhor, escrita pelos profetas do passado. Sabemos que o livro de Jó, como o livro de Salmos e o livro de Esté, se encaixa como um livro de poesia, mas que ao mesmo tempo, voltando atrás, nós vamos saber identificar e afirmar em nossos seres, né, em nosso ser interior, como cristão, em nosso espírito, em nossa alma, que essa palavra ela foi escrita por Deus através dos seus profetas. Ela foi inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi escrita através de muitos derramamentos de sangue, perseguições que passaram profetas do passado, assim como Jeremias, Isaías e o grandioso profeta Ezequiel, os três maiores profetas da Bíblia. E ao ler o livro de Jó, essa pequena palavra nos ensina que às vezes nós nos esquecemos e passamos a nos esquecer dos propósito de Deus que às vezes tem em nossa vida, até mesmo na fidelidade que nos encontramos com seu Espírito Santo, ou seja, fazendo parte de um sistema de doutrina correto, fazendo parte do ministério correto também, andando conforme a palavra do Senhor. Mas analisando a palavra do livro de Jó, nós vemos que a palavra vai dizer que Jó era um homem sincero, reto e que temia a Deus, mas que mesmo assim foi-lhe tirado bens materiais, foi-lhe tirado funcionários e até mesmo seus filhos.
Quando eu apresentei o texto no começo, que é o nosso maior inimigo, que às vezes nós nos esquecemos dele. Eu vou voltar para o texto de Jó, que vai dizer que Satanás vai não só uma, duas ou três vezes na presença do Senhor para o acusar, para o tirar da presença de Deus. Então, às vezes, nós chegamos a nos esquecer quando sobrevém sobre a nossa vida uma dificuldade financeira, quando vem sobre nossa vida a perda de um ente familiar, quando vem sobre nossa vida uma enfermidade, por exemplo, um câncer no sangue, um câncer nos ossos, porque Satanás também foi tocar na carne de Jó. Foi permitido que ele tocasse na carne de Jó. Mas a Bíblia também fala de fé. A Bíblia ela nos ensina que a fé, ela move montanha através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Nós vamos ver que o Senhor vai falar sobre a questão de um grão de mostarda, que é um dos pequeninos grãos, mas se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Jesus disse que diremos a um monte, salta daqui para ali, e assim será. Voltamos de novo para a palavra de Jó. Ao seguir o livro mais adiante, você vai ver que a mulher de Jó o abandona e diz a ele que amaldiçoe o Deus a quem Jó servia. Mas o rapaz continua na fé, apesar das suas aflições, apesar da sua doença, apesar de se encontrar na cinza, rapando as suas lepras com caco de teia, cachorros lambendo suas feridas. Apesar dos seus amigos estarem lhe acusando de estar em pecado, mas Jó está ali, com o único foco. O foco de Jó era Deus. Tenhamos esse foco. Na hora das nossas aflições, na hora da nossa perseguição, tenhamos o foco. Primeiro, não nos esquecer do nosso arco inimigo. Segundo, o foco de Jó, o foco em Deus. Porque Jó dizia ao olhar para suas feridas, as suas chagas em cinza, ao rapar sua cabeça, rasgar suas vestes e se cobrir de cinza, ao olhar para o seu corpo sendo corrompido pelas lepras, no seu interior, Jó dizia: vão aproveitando, vão fazendo de mim gato em sapato, porque é o Senhor em que eu sirvo, quando ele se levantar, ele me restaurará e me porá de pé. Quando vier na sua vida a perseguição das injúrias, faça como Jó, lembre-se de Deus. Quando vier na sua vida as calúnias, faça como Jó, lembre-se de Deus. Quando vier na sua vida a enfermidade, aquela que vem para testar, assim como veio para testar Jó, assim como foi feita essa aposta com Jó, Deus também pode fazer com você, mas tenha fé. Assim como Jó estava na cinza, com uma crença em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que tirou Moisés do Egito, aquele que abriu o Mar Vermelho. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que restaura, esse foi o Deus que arrancou Jó da cinza. Então tenha isso em sua mente. Oh Deus Todo-Poderoso.